Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Gontijo investe 70 milhões de reais na aquisição de 51 ônibus em 2025. Renovação com modelos Campione Invictus 1200 sob chassi Scania K410 Euro 6, reforça modernização, conforto e sustentabilidade nas principais rotas a partir de Belo Horizonte. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A empresa Gontijo de Transportes investiu 70 milhões de reais na aquisição de 51 novos ônibus rodoviários em 2025, reforçando sua estratégia de modernização contínua. Com 82 anos de história, a companhia mantém um ciclo anual de renovação de frota, mesmo diante de desafios como aumento de custos operacionais e escassez de mão de obra no setor. Os novos veículos, 49 destinados ao serviço executivo e 2 ao serviço leito, estão sendo empregados principalmente nas rotas Belo Horizonte a Governador Valadares, Belo Horizonte a Teófilo Otoni, Belo Horizonte a São Paulo e Belo Horizonte a Campinas. Mesmo com pressão de custos, especialmente o óleo diesel, que acumula alta superior a 70% desde 2019, a empresa projeta encerrar 2025 com faturamento semelhante ao de 2024. Tecnologia e eficiência com o chassi Scania K410 Euro 6. Os novos ônibus são do modelo Campione Invictus 1200 da Comil, montado sob o chassi Scania K410 Euro 6. O conjunto atende à norma Proconv P8 Euro 6, que reduz drasticamente as emissões de poluentes e melhora o desempenho energético com menor consumo de combustível. A combinação entre a carroceria premium da Comil e o powertrain de alta performance da Scania resulta em um veículo voltado à eficiência operacional, sustentabilidade e confiabilidade mecânica. Conforto e tecnologia para o passageiro. Os 49 ônibus executivos contam com 46 poltronas reclináveis em 4 níveis de reclinação, descanso para pés e pernas, tomadas USB individuais, sistema de ar-condicionado com dutos individuais, piso amadeirado, porta-copos e bebedouro, porta-pacotes amplos e parede de separação com porta. No campo tecnológico, os veículos trazem sistema multiplex que gerencia eletronicamente funções como iluminação e climatização, itinerário eletrônico com iluminação âmbar, detectores de fumaça
e saídas de emergência nas janelas e no teto. O pacote eleva o padrão de conforto e segurança nas viagens de média e longa distância. Acessibilidade e inclusão. A nova frota incorpora o dispositivo de poltrona móvel, o DPM, que permite o embarque direto de passageiros com mobilidade reduzida até a poltrona sem necessidade de rampas externas. Os veículos também contam com assentos reservados para passageiros com deficiência ou mobilidade limitada, reforçando o compromisso da empresa com inclusão no transporte rodoviário. Operação robusta, cenário desafiador. A Gontijo transporta atualmente cerca de 450 mil passageiros por mês e realiza aproximadamente 12 mil viagens mensais. Apesar do volume expressivo, a demanda ainda não retornou ao patamar pré-pandemia, especialmente devido à elevação dos custos operacionais que levaram à desativação de rotas menos rentáveis. Mesmo nesse contexto, a companhia mantém investimentos estruturais, sustentando uma política de modernização contínua. Uma história que acompanha o Brasil. Em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, o jovem Abílio Gontijo, então com 19 anos, iniciou suas atividades com uma jardineira Chevrolet 1940. Naquele momento, o transporte rodoviário ainda era incipiente e as estradas brasileiras eram majoritariamente de terra, com infraestrutura limitada. O primeiro grande movimento estratégico ocorreu em 1949, quando Abílio transferiu-se de Carmo do Paranaíba para Patos de Minas e conseguiu estabelecer ligação com Belo Horizonte. A partir daí surgiram as linhas Belo Horizonte a Patos de Minas, via São Gotardo, Belo Horizonte a Patos de Minas, via Três Marias e Patos de Minas a Pirapora. Essa fase coincidiu com a interiorização do desenvolvimento mineiro. Expansão com a industrialização brasileira, décadas de 1950 e 1960. Com o avanço da industrialização e o êxodo rural, o transporte rodoviário tornou-se vetor estratégico de integração econômica. A Gontijo acompanhou esse movimento e ampliou sua malha para o leste e nordeste de Minas Gerais. Essas rotas foram decisivas para consolidar presença no Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e regiões de fronteira com Bahia e Espírito Santo. Nacionalização da operação, década de 1970. O ano de 1975 marcou a entrada definitiva da Gontijo no cenário interestadual de grande porte. A empresa passou a operar Belo Horizonte a Salvador, Belo Horizonte a Goiânia, Belo Horizonte a Recife e Belo Horizonte a Campo Grande. Ao final da década de 1970, a frota já superava 300 ônibus, um salto significativo
para o padrão da época. Estruturação industrial e consolidação operacional, anos 1980 e 1990. Em 1981, foi inaugurado o Parque Rodoviário Gontijo, no bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte, hoje o maior centro administrativo e de manutenção da empresa no país, com área de 100 mil metros quadrados e capacidade operacional para 2.000 ônibus. Na década de 1990, a empresa avançou para o eixo mais competitivo do país ao assumir a linha Belo Horizonte a São Paulo, ampliando sua relevância nacional. Em 1999, protagonizou a maior compra de ônibus rodoviários da Scania no mundo à época, marco industrial que evidenciou sua força de investimento. No mesmo período, recebeu pela terceira vez consecutiva o prêmio Melhores do Transporte, conquistando também o título inédito de melhor entre as melhores do transporte, competindo com operadores de todos os modais. Reestruturação e ganho de escala 2000 a 2015. Em 2003, a empresa adquiriu a Companhia São Geraldo de Viação, que operava em 15 estados e percorria mais de 95 milhões de quilômetros por ano. A incorporação ampliou significativamente a malha nacional da Gontijo. Em 2015, a marca São Geraldo foi descontinuada, integrando as operações sob uma única estrutura para ganho de eficiência e escala. Chegada dos primeiros ônibus Double Decker. Em 2020, a Gontijo deu um passo estratégico importante ao incorporar à sua frota os primeiros ônibus Double Deck, o DD, ampliando o padrão de conforto e sofisticação nas viagens de longa distância. A chegada dos modelos de 2 andares marcou a entrada da empresa em um segmento ainda mais competitivo do transporte rodoviário, com foco em maior capacidade de passageiros, configuração leito e semileito diferenciada e incremento na experiência de bordo. A iniciativa reforçou o posicionamento da companhia como operadora de referência nacional, apostando em tecnologia, segurança e inovação para atender um público cada vez mais exigente nas principais rotas interestaduais do país. Reconhecimento contemporâneo. Em 2023, ano que completou 80 anos, a empresa foi reconhecida em primeiro lugar na categoria Operadores de Transporte Rodoviário de Passageiros no prêmio Maiores e Melhores do Transporte, promovido pela editora Transporte Moderno. Hoje, a companhia transporta cerca de 450 mil passageiros por mês, realiza aproximadamente 12 mil viagens mensais e opera em todas as regiões do Brasil, mesmo enfrentando desafios estruturais como aumento expressivo do diesel e retração pós-pandemia,
mantém investimentos consistentes em frota e tecnologia. Respeito demonstrado em números. Em 2025, a Gontijo concedeu passagens com benefícios legais nas seguintes quantidades: idosos 249.032, pessoas com deficiência 77.330 e jovens de baixa renda 44.158. Os números referem o compromisso rigoroso da legislação e o compromisso social da companhia. Empresa disponibiliza ônibus usados para venda. Em um processo constante de renovação da frota, a Gontijo tem disponibilizado seus ônibus mais antigos para venda. São ônibus com carrocerias Marco Polo, Buscar Ecomil e é voltada a empresários e operadores que buscam expandir ou modernizar suas frotas com procedência comprovada, manutenção rigorosa e disponibilidade imediata. A comercialização é feita diretamente pela Gontijo, sem intermediação ou cobrança de comissões, garantindo transparência e segurança no processo. Todos os veículos são entregues descaracterizados, prontos para personalização e acompanham os itens obrigatórios de segurança: estepe, macaco, chave de roda e extintor. Os interessados devem entrar em contato com Adriano Minivino 21 969 760723 e Pedro Tomás 21 969 73 3764 para obter mais informações, fotos e condições de pagamento. Os ônibus estão disponíveis para visita na sede da empresa em Belo Horizonte, com entrega imediata conforme o estoque. Modernização como estratégia. A incorporação dos 51 novos Campione Invictus 1200 simboliza mais do que renovação de frota, representa a estratégia de manter a empresa competitiva em um cenário de alta complexidade operacional. Ao investir em tecnologia Euro 6, conforto ampliado e sistemas eletrônicos de controle, a Gontijo reforça sua posição como uma das principais operadoras do transporte rodoviário brasileiro, sustentando uma trajetória de mais de 8 décadas marcada por expansão, adaptação e resiliência. Da jardineira Chevrolet de 1943 aos modernos Campione Invictus 1200 com tecnologia Euro 6, a empresa mantém a mesma diretriz estratégica: crescer acompanhando o Brasil, conectando regiões, integrando mercados e transportando pessoas com segurança e qualidade. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E essa eu trago diretamente da Gontijo, que acabou de investir 70 milhões de reais na aquisição de 51 ônibus em 2025. No caso, houve uma renovação com modelos Campione Invictus 1200 sob chassi Scania K410 Euro 6, que também reforça modernização
conforto e sustentabilidade nas principais rotas a partir de Belo Horizonte. No caso, eu vou estar destacando aqui com vocês os destinos que esses veículos operam no caso, que é a linha Belo Horizonte a Governador Valadares, Belo Horizonte a Teófilo Otoni, Belo Horizonte a São Paulo e Belo Horizonte a Campinas. No caso, esses veículos são equipados com motor Scania K410 Euro 6 e vão para a parte do conforto, que também é a mais importante, que no caso já estão presentes nestes veículos que já estão rodando nas estradas do nosso país, não só nas estradas, como também nas rodovias do nosso país. Eles contam com 46 poltronas reclináveis em 4 níveis de reclinação, descanso para pés e pernas, tomadas USB individuais, sistema de ar-condicionado, condutos individuais, piso amadeirado, porta-copos e bebedouro, porta-pacotes amplos e parede de separação com porta. E vou estar destacando também na parte tecnológica, que é o sistema multiplex que gerencia eletronicamente funções como iluminação e climatização, itinerário eletrônico com iluminação ambar, detectores de fumaça e saídas de emergência nas janelas e no teto. E vem aqui parabenizar a Gontijo pela renovação que vem fazendo em sua frota e que vocês continuem sempre prestando um ótimo serviço para seus passageiros, para seus colaboradores por muitos e muitos anos. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.